Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, afastados e juntos, para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a morte que gera a vida. Nós vamos ler João, nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 12, leremos os versículos de 20 a 26. Vamos falar sobre a morte que gera a morte. Termo tão difícil esse, a morte. Muito bem, diz assim o texto de João. João 12, de 20 a 26. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Muito bem, irmãos, então vamos tratar desse assunto tão difícil. Certa vez eu vi um ator da Globo dizer que não gostava dos protestantes, dos crentes, dos evangélicos, ou sei lá qual o nome que ele usou na época, porque eles falavam muito em morte, e ele não gostava de morte. Pois bem, irmãos, esta é uma palavra que muito se fala e muito se ouve nestes dias de pandemia e morte, e não poderia ser diferente, com tantas mortes noticiadas diariamente. Como eu tenho dito aos irmãos, eu não tenho nenhuma rejeição à morte. Certa vez eu li um livro que o autor dizia lá que a pessoa que morre de medo da morte está com algum problema, algum distúrbio, algum problema psíquico. Assim como aquele que também não tem medo nenhum. Vamos explicava lá por quê. Então, segundo o autor do livro, eu estou com problemas, porque realmente eu não tenho qualquer rejeição, nem medo nem nada da morte. O que o autor do livro não sabe, e eu sei, é que a morte, eu sei o que é a morte. Eu sei que a morte é um decreto de Deus por causa do pecado. E eu sei como Deus liberta os seus eleitos da maldição da morte que Ele mesmo impôs sobre a criação. Eu sei dessas coisas, e o autor do livro lá que eu li certamente não sabia. É disso que o Senhor Jesus fala neste e em tantos outros versículos da Bíblia. Esse trecho aqui de João que nós lemos, só João narra, mas há vários outros textos e trechos correlatos e parecidos com esse aqui. Mas essa narrativa aqui só está no Evangelho de João. Então, irmãos, eu tenho afirmado aos irmãos, Jesus fala tanto nisso, eu tenho afirmado aos irmãos que o Jesus da Bíblia não é o Jesus dos púlpitos. Não é o Jesus das pregações bonitas. O Jesus da Bíblia é o homem mais duro, mais direto, mais sincero e mais radical que já pisou nesta terra. Ele não deixava para depois o que devia ser dito, o que tinha que ser dito na hora. Ele não tinha nenhum tipo de preocupação em ser socialmente aceito ou politicamente correto. Ele dizia o que tinha que ser dito na hora para a pessoa que deveria escutar. Vamos ver esse episódio narrado, como eu já disse, apenas pelo apóstolo João, embora tenha esse mesmo texto ou essa mesma
esse mesmo ensinamento de Jesus em vários lugares. O texto nos diz, logo no início, que entre os que subiram para adorar na festa, durante a festa, havia uns gregos. Havia uns gregos. Esta festa era a Páscoa, para a qual acorriam todos os judeus praticamente, subiam a Jerusalém, e os prosélitos do judaísmo também. Lembram do eunuco da rainha de Candace? Lá em Atos 8, diz lá que ele também tinha subido a Jerusalém para adorar. Pois é, era um dos prosélitos que haviam subido a Jerusalém para adorar, como estes gregos que foram lá. De onde vieram estes gregos? O texto não diz. Se vieram de um país distante, como o eunuco, que era etíope, então veio da Etiópia, muito distante, muito lá embaixo, na África, não diz. Como diz que o eunuco era etíope. Ou se viviam em alguma comunidade grega ali por perto, isso existia muito, próximo a Jerusalém, em todo o Império Romano que agora dominava, existiam várias comunidades gregas. O texto não diz isso, mas também não importa. Já li um livro como dizia que vieram de tão longe, mas a Bíblia não diz isso. O que importa é que eles estavam entre os que subiram para adorar e queriam ver a Jesus. O texto também não diz por que eles queriam ver Jesus. Pode ter sido mera curiosidade, como Zaqueu, que chegou a subir numa árvore porque era baixinho e queria ver Jesus. Pode ser que, como os magos achavam que ele era um rei e queria ver esse rei também, não é? Mas isso também não importa. O que importa é que eles se interessaram por Jesus e se interessaram muito mais do que o próprio povo de Jesus, os judeus, inclusive os sacerdotes. Porém, irmãos, o texto também não nos diz se eles falaram com o Senhor Jesus ou não. O texto diz que eles se dirigiram a Filipe, que era um dos discípulos, depois apóstolo, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe, os dois, se dirigiram a Jesus, comunicaram a Jesus, e o versículo seguinte já diz: respondeu-lhes Jesus. Respondeu-lhes a quem? A Filipe e a André ou aos gregos? O texto não diz. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Muito bem, irmãos. Qualquer que fosse a motivação daqueles gregos ou dos próprios discípulos de Jesus, já que o texto não diz para quem foi que Jesus falou, Jesus disse que era chegada a sua hora, a hora de todos saberem em que consistia a sua missão e como ele realmente seria glorificado, não como rei, como todos esperavam, inclusive os seus discípulos, mas com a morte, e uma morte numa cruz. Dali em diante ele passou a revelar essas coisas, embora ninguém tenha entendido. Jesus ensinou que não há glória sem a cruz, não há renovação da vida sem a morte. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, irmãos, como a resposta do Senhor Jesus foi diferente do que provavelmente imaginavam e esperavam as pessoas, inclusive os seus discípulos e possivelmente aqueles gregos. Como a palavra de Jesus é diferente daquilo que se ouve nos púlpitos, por um viés quase sempre existencialista, humanista. Todos esperam e querem um rei com uma coroa, um rei com um trono, um rei com poder para abençoar, sempre na perspectiva humana, sempre na perspectiva secular. A dura resposta do Senhor Jesus tenha sido aos seus dois discípulos que foram falar com ele, ou aos gregos que queriam vê-lo, com certeza foi muito decepcionante, embora eles afirmem isso, sequer tenham entendido o que Jesus lhes disse. Ao invés de poder de um rei com coroa e trono, a sua glória viria de uma cruz. Versículos 23 e 24, vamos ler de novo. Respondeu-lhes Jesus:
A quem? Aos 2 discípulos ou aos gregos? Ninguém sabe. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Que resposta difícil de entender e mais difícil ainda de aceitar. Que resposta decepcionante, diferente do que seus ouvintes imaginavam e esperavam. Irmãos queridos, agora é preciso a gente perguntar. Imaginavam e esperavam lá naquele passado longínquo ou continua sendo esta uma realidade atual? Será que a igreja conhece e entende a duríssima mensagem da cruz? Aliás, ainda se ouve essa duríssima mensagem da cruz? Ou apenas a agradável mensagem de uma glória sem a cruz? Será que o Jesus das igrejas, o rico dono do ouro e da prata, aquele que é amigo de pecadores, aquele que tem poder para curar todas as doenças, para resolver todos os problemas, será que não é apenas alguém na perspectiva humana, as suas obras sempre na perspectiva humana, assim como foi o rei Davi, como esperavam os seus discípulos e possivelmente aqueles gregos que queriam vê-lo? Pois é, irmãos, a resposta do Senhor Jesus para as expectativas daquela época foi, no mínimo, frustrante e continua sendo hoje, com certeza absoluta, para aqueles que não desejam ouvir o que ele realmente tem para dizer e para aqueles que ouvem, mas não entendem a mensagem da cruz, a mensagem da morte que gera a vida. A glória do Senhor Jesus, a mesma glória que ele nos oferece, não decorre de vitórias conquistadas pelo poder humano, com suas estratégias e marketing e tecnologias avançadas, nem da capacidade ou da fama do pregador, nem mesmo dos bens materiais riquíssimos que a organização religiosa possui, como ouro e prata. E sim, irmãos, decorre unicamente da sua morte, e morte na cruz do Calvário. Como é difícil essa mensagem do Senhor Jesus. Somente quando entendemos, irmãos, a mensagem da cruz, somos capacitados a entender a continuação da resposta que Jesus deu àqueles que o ouviram naquele momento. Versículo 24, vamos reler? Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A morte que gera vida. Com a simples figura do plantio de um grão de trigo, Jesus disse que a sua morte na cruz, informação incompreensível aos seus ouvintes, era exatamente a fonte inesgotável de vida espiritual a todo aquele que nele crê, os eleitos de Deus, como podemos ver, não apenas aqui, nesse trecho, como eu disse, esse trecho, como ele está escrito, só foi revelado aqui por João, mas tem o mesmo ensinamento em outros lugares, em vários outros lugares, ao longo dos evangelhos e até de todas as escrituras. Irmãos, todos sabiam, e sabem hoje ainda, que um grão precisa morrer para germinar. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu lembro bem disso. Quantas e quantas vezes na minha infância eu ficava admirando esse fenômeno. Plantava um grão de milho, eu fiz isso, criança. Ou plantava um caroço de manga, isso eu fiz diversas vezes, no caso do caroço de manga. Manga que eu mesmo comia. Eu botava lá o caroço e ficava ali olhando dia após dia, até que ele secava, morria, e então começava a germinar uma planta viva. E eu acompanhava o crescimento. Mangueira, quantas mangueiras eu plantei, eu mesmo comia manga, plantava e via ela passar de mim.
Eu via aquele grelozinho começar a brotar. Certa vez eu nunca tinha visto um plantio de milho, eu era criança mesmo. Aí eu plantei um carocinho de milho e fiquei lá olhando ele todo dia, ele começou a germinar. E virou um pé de milho. É certo como Deus é sábio. Assim como cresce o grelo para cima, vai crescendo a raiz para baixo para dar sustentação. Então eu fiquei olhando, o pé de milho cresceu. Quando ele chegou maior do que eu já, eu era criança, que ele começou a dar aquele pendão do milho, eu nunca tinha visto aquilo. Eu vi o pendão de manhã, quando eu cheguei lá, ele estava com o pendão já abrindo. Eu corri para dentro de casa dizendo: mamãe, o meu pé de milho está dando arroz. Porque o pendão do milho parece com um pendão do arroz, antes dele começar a dar as espigas. Então, como eu admirei isso no meu tempo de criança. Como eu achava aquilo espantoso, que maravilha era aquela. Eu não sabia explicar, não sabia entender essa explicação de Jesus. É isso, irmãos. Somente aqueles que entendem o que aconteceu na cruz do Calvário, somente aqueles que entendem a morte substitutiva de Jesus, podem contemplar e desfrutar a vida que emana da morte. Para aqueles que andam atrás de milagres, atenção aos consumidores de religião e de supostas bênçãos. Atenção, precisamos lembrar que não foram os milagres que Jesus fez, e ele os fez em abundância, não foram nem mesmo os seus ensinamentos, e ele ensinou o tempo inteiro. Aliás, ensinamentos que só foram compreendidos pelos seus discípulos depois da descida do Espírito Santo, mas sim, foi a sua morte. Foi a sua morte que foi capaz de produzir vida, de regenerar, de produzir vida em abundância aos que creem na sua dura palavra. Estes, irmãos, os regenerados, os que creem na palavra da cruz, conforme o Senhor Jesus continua na sua resposta, odeiam, ou, em outras palavras, não amam, não concentram os seus afetos nesta vida secular. Ou seja, esta vida, este mundo ou as coisas deste mundo não devem ser a prioridade dos que entendem a morte de Jesus como geradora da vida eterna. Vida eterna, vida em abundância. Ao contrário, os que priorizam a vida e as coisas deste mundo, na verdade perderão tudo, as coisas e a vida. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Irmãos, quantas e quantas vezes Jesus repetiu este ensino? Eu já disse, esse registro, da forma como está, só está em João, mas o mesmo ensino está em vários lugares. Quantas vezes Jesus chegou a mostrar claramente a prioridade absoluta que ele deve ser e ter em nossas vidas, até mesmo sobre nossas famílias. Até mesmo sobre nossas famílias. O Senhor disse assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37 e 38. Que palavra dura, irmãos. Agora eu faço como Pedro. Quem pode suportar um discurso desse? É a palavra duríssima e radical do Senhor Jesus. O meigo e doce Jesus. Irmãos, até mesmo sobre o nosso próprio ego, que é muito mais difícil ainda, por causa do nosso instinto de autopreservação das nossas coisas, é muito mais difícil ainda, pois o Senhor Jesus ensinou também. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Obviamente que Jesus aqui não está falando de uma morte na cruz semelhante a dele. Não, ele está falando do auto-sacrifício. Ele está falando da obediência incondicional. Ele está falando de sacrificar-se a si próprio, o seu ego, para fazer o que ele mandou. Isso é muito difícil, meus irmãos. Na verdade, é impossível, se não for no poder dele mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Esta é a palavra de Jesus, irmãos.
E uma decisão tão radical quanto anular-se a si próprio em favor do Senhor não é nem um pouco atrativa, nem interessante para a maioria dos frequentadores que entopem as igrejas. Sacrifício? Nem pensar. Todos querem é bênção. Então, contra a dura palavra de Jesus, é bênção que se oferece dos púlpitos. Sem a menor noção do que significa servir e seguir a Cristo, as pessoas vão às igrejas a cada domingo, cada vez mais entupidas as igrejas, e saem dali satisfeitas com um bom louvor, com uma boa pregação. Irmãos queridos, isso é uma tragédia espiritual da igreja. A não ser que o homem pecador por natureza seja regenerado e esteja disposto a crucificar o seu eu, morrendo a cada dia para o pecado. A não ser que isto aconteça, irmãos queridos, este homem pecador não pode esperar qualquer benefício da morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Os louvores bonitos, as pregações bonitas não servem para absolutamente nada. Na verdade, o pecador não regenerado sequer consegue entender a palavra de Jesus e por isso mesmo se contenta com pregações bonitas, com louvores bonitos, tudo adocicado, que o deixam confortável com o seu pecado, com o seu eu pecador, o seu estilo de vida em perfeita conformidade com o mundo, inclusive o seu culto. Tudo de conformidade com o mundo. Cultos que você não sabe se são cultos ou festas, se é uma igreja, se é uma boate, um clube ou qualquer coisa desse tipo. Ao contrário disso, o ensino e o exemplo do Senhor Jesus nos direcionam para o alto sacrifício. Sacrifício? Eu quero é bênção. Pois é, não há bênção maior do que essa, de entender o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário e entender que Ele nos convoca a um alto sacrifício por causa dele, para a obediência incondicional como Ele deu exemplo, ensinou e ordenou. Por que não se prega mais isso, irmãos? Porque é difícil ouvir essas palavras duríssimas do Senhor Jesus. E é difícil porque, na verdade, é impossível compreendê-las sem a iluminação do Espírito Santo. E somente os eleitos do Pai recebem essa graça maravilhosa de saber que morreu, tomou a sua cruz e ressuscitou com o Senhor Jesus. Morreu para o pecado e segue mortificando esse pecado a cada dia, até encontrar o Senhor da glória na cruz. Aquele que venceu a morte na cruz. Irmãos, estes eleitos do Pai, que compreendem estas coisas, no poder do Espírito Santo, mesmo neste mundo perverso, preservarão a sua vida para a vida eterna. 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Irmãos queridos, isso é tremendo, irmãos. Por isso, na continuação da resposta de Jesus, seja aos seus discípulos, tenha sido aos seus discípulos, tenha sido aos gregos, na verdade é aos que o seguem e o servem, ou o servem e o seguem. O Senhor encoraja com a maravilhosa promessa, com a garantia de que serão honrados pelo Deus Pai. Olha o versículo 26, irmãos, que maravilha. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo.
Não esqueçam, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia e siga-me. Pois é, então se alguém me serve, siga-me. É essa a condição. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos queridos, prestem atenção. Servir e seguir a Cristo apenas de aparência, até mesmo com base em boas intenções, é tão fácil quanto equivocado. E as igrejas estão lotadas de gente nesta situação. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque esta é a revelação da palavra. Como o Senhor diz aos seus ouvintes, sejam os discípulos ou os gregos, vamos repetir: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. É preciso lembrar que as marcas características de um servo de Jesus são a fé e a obediência. Observando ainda que estas duas características são inseparáveis. É aquele mesmo ensino lá de Tiago. A fé sem obras é morta. O que é fé? A fé é o conhecimento da revelação de Deus em seu escopo geral, é o conhecimento da sua vontade revelada nas Escrituras, e a obediência é a prática com base nesse conhecimento das Escrituras. É exatamente isso que nós estamos lembrando aqui, e a fé e a obediência são as características principais e inseparáveis daquele que de fato segue e serve a Jesus. Eu tenho dito aos irmãos, o que identifica imediatamente se uma pessoa é crente ou não é a sua obediência. Obediência aos pais, obediência às autoridades, aos professores, a pastores, a líderes, a quem quer que seja que esteja sobre você de alguma forma. É a maior evidência de conversão. Detalhe, uma pessoa obediente pode não ser convertida, ele pode não ser crente, ele pode apenas ter sido bem criado. Agora uma pessoa desobediente, quanto mais, aí ele mesmo que diga que é crente, não é crente. Não é. Porque a obediência é uma característica, a fé e a obediência é uma das características. Fé sem obras é morta. Pois é, irmãos. Onde eu estou, meu servo estará ali comigo. Muito bem, irmãos. Vamos ler de novo aqui. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Versículo 26. Irmãos queridos, o Senhor Jesus precisa estar em primeiro plano em nossas vidas sempre. A fé e a obediência juntas são a evidência de que servimos e seguimos o Senhor Jesus. Nós precisamos seguir os seus ensinamentos e o seu exemplo para provar que de fato somos seus servos, como maneira cristã de viver o dia a dia, caracterizada pela autonegação, negue-se a si mesmo, caracterizado pela obediência, o meu servo que me segue fará a minha vontade. Ele diz isso: se me amais, se sois meus discípulos, fazei o que eu vos mando. João 14,15 e João 15,14. Pela obediência, pelo serviço e pela consagração de uma vida toda ao Senhor das nossas vidas, que regenerou nossas vidas com a sua morte, a morte que gera vida. De forma maravilhosa, irmãos, segundo a sua palavra, segundo a palavra do Senhor Jesus, quando o servimos e o seguimos, temos a garantia de que seremos honrados pelo Deus Pai. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Versículo 26. Um servo de Jesus, irmãos, não pode almejar glória maior do que esta. Um servo de Jesus não pode almejar glória maior do que ser honrado pelo Deus Pai. Tenha sido aos discípulos de Jesus ou aos gregos que queriam vê-lo, eles ouviram estas palavras tremendas do Senhor Jesus, o Senhor da morte
morte que gera a vida, o Senhor da vida, o nosso Senhor. Irmãos, que o Senhor, pela sua graça, aplique a sua palavra em nossos corações, uma palavra que é tremenda, tremendo, lembrando, é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. Que o Senhor aplique essa sua palavra dificílima de ouvir, de aceitar, a não ser os seus eleitos conseguem fazer isso. Ele aplique essa palavra em nossos corações e pela mesma graça nos dê coragem, nos dê força para pôr essa palavra em prática de verdade e não apenas de aparência, para louvor da sua glória. Amém.